Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos a comentar a lição de número 3 deste segundo trimestre do ano de 2023. A palavra-chave desta lição é ciúme. E o texto bíblico utilizado está em Gênesis capítulo 37, onde aborda a história, o relacionamento familiar dentro da casa de Jacó. Jacó e seus filhos e as consequências da preferência de Jacó por José, o filho da sua velhice e o primeiro filho da sua esposa, a quem ele amava, por quem ele trabalhou por 14 anos, Raquel. Então, ele foca aqui a sua predileção por José. E aí gera as consequências lá dentro da sua casa. Mas, antes de falar aqui a questão do ciúme, nós vamos ver que existe ciúmes na questão profissional, dentro das empresas, no ambiente de trabalho. Existe a questão do ciúme. Existe a questão do ciúme dentro da igreja, dentro dos grupos, grupo de jovens, grupo de crianças, de adolescentes, de irmãs, de obreiros, de varões, de bandas, enfim, sempre esta figura do ciúme, ela pode aparecer entre os membros da igreja, no relacionamento com o pastor da igreja. Existe pessoas que uns têm ciúme do outro. Também o que é grave, o que é gravíssimo é o ciúme que acontece dentro da casa, no seio da família. Este é o principal ponto do ciúme, que será abordado aqui nessa lição, apesar do comentarista ter focado 2 tópicos dentro da casa de José. Porém, nós podemos dali extrair lições para a nossa vida cotidiana. Antes de prosseguirmos aqui, nós vamos olhar a questão do ciúme. Primeiramente, quero fazer menção de Tiago, capítulo 4, e o versículo 5. O apóstolo Tiago, ele escreve o seguinte: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Na verdade, Tiago, ele está falando aqui do ciúme do Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúme de nós. Mas a referência que ele coloca aqui dá-se a entender que está escrito nas Escrituras. No entanto, não está escrito ipsis literi, letra por letra, palavra por palavra, mas o conceito que contido na palavra de Deus expressa este ciúme. E esse ciúme traduzido, vem da palavra do hebraico, Canã, que ela é derivada da palavra quiná. Ela tem o sentido de fortemente competitivo, ou ser cheio de zelo, ou ainda ciúme justo. E esse zelo, esse ciúme que Tiago faz menção, nós vamos ter no texto sagrado, que nós vamos encontrar em Deuteronômio, no capítulo 4, e também no versículo 24, onde o Senhor de Moisés, ele escreve ao povo de Israel, dizendo o seguinte: porque o Senhor é um Deus zeloso. Eu quero ler aqui o texto para não ficar assim incompreensivo, né? No Deuteronômio, no capítulo 4 e no versículo 24, vai dizer o seguinte: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Então, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome. Lá em Hebreus, nós vamos ver que o escritor aos Hebreus vai dizer: porque o nosso Deus é fogo consumidor. E aqui está dizendo: o nosso Deus é um Deus
é o melhor, é um Deus zeloso. E diz assim: porque o teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. E nós vamos ver lá em Cantares, no capítulo 8 e no versículo 6, ainda dentro desse ponto, diz o seguinte: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Então mostra a fortaleza do amor e mostra o ciúme como um fogo que consome. E dentro desse ponto, nós podemos ver que o ciúme, ele parte de um princípio de zelo, de proteção. Porque o nosso Deus, quando ele fala acerca para Israel, para o seu povo, Deus não admite dupla adoração. Não admite dupla adoração. A adoração tinha que ser exclusiva do Senhor. Ele não admitia outros deuses para serem adorados em conjunto, porque ele é único. Ele quem criou todas as coisas. E os demais deuses foram criados pelos homens, inventados pelos homens. Logo, não pode ser, em hipótese alguma, comparado com Deus Todo-Poderoso, e nem dividir esse Deus Todo-Poderoso, dividir a adoração com aquilo que é criado pelo homem. Por isso que nós vamos encontrar pelo menos 11 vezes no Antigo Testamento o Senhor dizendo: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Eu sou um Deus que te tirei da terra do Egito. E vai mostrar ainda que um dos primeiros mandamentos que nós vamos encontrar no Decálogo é que Deus é único. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Aí nós vamos ver que Deus sempre exigiu a exclusividade de culto e de adoração por Ele ser o único Deus. Aí nós vamos para Ezequiel, no capítulo 8, aí nós vamos no versículo 3 e também no versículo 5, nós vamos ver ali a imagem do ciúme que provoca ciúmes no Deus Todo-Poderoso. Essa imagem que provoca ciúme, é aquela imagem dos deuses criados, dos deuses inventados, que foi colocado indevidamente na casa de Deus. E daí esta imagem provocou o quê? Os ciúmes, e esses ciúmes, que é o zelo de Deus pelo seu povo, provocou a ira desse Deus Todo-Poderoso, para que o seu povo fosse colocado em correção, para que pudesse então reconhecer que o Deus deles era o único e verdadeiro Deus. Aí nós vamos ver essa questão dos ciúmes, né? Do eterno. É um ciúme justo. Agora, quando nós vamos trazer para o lado das pessoas, aqui no caso de José, como aborda o nosso comentarista esse texto, dentro de casa, dentro dos irmãos, da casa paterna, nós vamos ver esse ciúme entre os irmãos. O que acontece? Nós vamos ver a primeira coisa que aconteceu, que aborreceu. A preferência, a predileção de Jacó por José trouxe primeira coisa, consequência, aborrecimento. Aborreceram-no, está no versículo 4 do capítulo 37. Os irmãos de José aborreceram-no, foi a primeira situação. Depois, consequência disso, não podiam falar com ele pacificamente, perderam a paciência em dialogar com José, rompeu a comunicação. A terceira coisas que podemos identificar aqui no versículo 11: seus irmãos, pois, o invejavam, ou seja, aquele ciúme, aquele aborrecimento, aquela falta de comunicação, de passividade, ele progrediu para a inveja. Aí nós vamos ver no versículo 18: conspiraram contra ele para o matarem. A inveja levou agora, num quarto ponto, para matar, para odiar
e matar, e levar até o homicídio, levar a esse ponto. A quinta coisa, eles arrancaram a identidade que o pai havia dado a ele, que era a túnica. Tiraram uma túnica, que era símbolo, que era sinal de autoridade, de supremacia na casa paterna. Agora os irmãos, por conta desse ódio, por conta desta inveja, por conta desse ciúme doentio, agora eles arrancam aquilo que o pai havia dado. Aí nós vamos, outro ponto que vamos encontrar no versículo 24, lançaram-no na cova, colocaram ele em uma cova para tentar matar e por fim venderam como escravo. Esta é a situação do ciúme dentro de casa, o ciúme entre os irmãos. Esta situação de ciúmes provocada por uma predileção do pai por um dos filhos gerou toda essa desgraça, toda esta confusão dentro da casa de Jacó. Nesta área do ciúme, nós podemos continuar a falar acerca agora o que acontece nos relacionamentos conjugais. Um dos problemas que geram um grande número de violência é justamente o ciúme. Tanto é que no Congresso Nacional foi aprovado a lei, instituído o crime de feminicídio. Quando a mulher, ela é morta, ela é assassinada por um crime passional, quando o seu companheiro, com excesso de ciúme, ele vai e age com violência e fere, agride e mata a companheira. Hoje está instituído no Brasil, no nosso Código Penal, a figura do feminicídio, que é justamente nesse sentido a questão dos ciúmes. E esses ciúmes do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, isso tem gerado crimes horrendos, os crimes mais bárbaros, os homicídios mais bárbaros, eles acontecem por conta do ciúme. O ciúme é a causa do grande e desse elevado número de violência dentro das casas, dentro das famílias. Às vezes, a pessoa, acontece uma cena de ciúme por uma falta de prudência, às vezes, do homem, às vezes da mulher, às vezes da pessoa, ela comete uma imprudência, ela não mede as consequências de um gesto, de uma fala, de uma postura em relação a outra pessoa e provoca o ciúme dentro de casa. Há situações que as pessoas na igreja saem do culto. E quando saem do culto, antes de chegar em casa, ao invés de estar falando das bênçãos espirituais recebidas, do que Deus falou, as pessoas saem do culto brigando para casa, vão brigando, se ofendendo, se agredindo por conta do ciúme. Então existem algumas razões que o ciúme, existe aquele ciúme que é o zelo, e o zelo, ele não é agressivo, o zelo, ele não é ofensivo, o zelo não é violento, o zelo não é criminoso. Quando este zelo, esse pseudo zelo, esse suposto zelo, ele se torna exagerado, aí vem a figura do ciúme, que é o desvio, do zelo. Tanto é que a palavra ciúmes, ela vem do latim zelum, que quer dizer ciúmes. E o ciúmes, ele é prejudicial. Se fosse para falarmos aqui, o ciúme entre pessoas, dentro do ministério, dentro
do contexto familiar, como já falamos, e agora no contexto marido e mulher, isso é muito mais forte, muito mais agressivo entre namorados, entre noivos, mas o grave é entre marido e mulher. É muito grave essa questão do ciúme. E a Bíblia vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, que o ciúme é obra da carne. Uma tradução ela vai dizer emulações, e na outra vai trazer ciúmes. Então isso traduz como obra da carne, e não como zelo. O zelo ele tem um contexto também, uma raiz, né, um sentido de espiritual. Porque o homem e a mulher, eles formam uma só carne no Senhor, uma só carne, uma só carne. E agora, quando há uma desconfiança entre um e outro, aí gera então todo este problema, a questão dos ciúmes. Mas o que é que provoca o ciúme? Como já disse, às vezes uma falta de posicionamento, uma imprudência no falar, no agir, no reagir, gera uma cena de ciúme. Mas às vezes há num contexto naturalmente, que acontece naturalmente, e gera então já na outra pessoa, ela já gera malícia. É uma mente produtiva para a malícia, que ela vê malícia em tudo, ela vê maldade em tudo, ela vê desregramento em tudo. Um sorriso é desregrado, um gesto é desregrado, um cumprimento é desregrado. Isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. E nós precisamos, dentro do contexto familiar, nas reuniões familiares, nas reuniões entre amigos e no próprio culto. Há pessoas que ela é descontrolada na questão do ciúme e tudo para ela é motivo para fazer uma guerra. Isto é obra da carne. Isto é obra da carne, não é espiritual. Mas se nós olharmos nessa questão, existe também, a Bíblia vai falar sobre, principalmente na casa de Jacó, a questão dos ciúmes entre Raquel e Leia. Raquel era a amada de Jacó, era a mulher que ele amou. Porém, Raquel não lhe dava filhos. E aí surge de Raquel para Leia, a Bíblia vai dizer que Raquel tinha inveja de Leia. Isso fala que o ciúme, ele progride para o ódio, ele progride para a inveja para o ódio. Então, é uma progressão do ciúme. Agora, se nós invertermos a situação, nós vamos ver que Leia, ela produzia filhos, ela dava filhos, ela gerava filhos para Jacó. Mas ela não tinha o amor de Jacó. E ela tinha então ciúmes da sua irmã, que era amada por Jacó. Tanto é que o nascimento de um dos filhos de Leia acontece quando ela aluga o seu marido. Quando Rúben ele vai ao campo e traz umas mandrágoras, aí Raquel pede as mandrágoras, que era uma raiz, uma erva, né, que tinha, segundo na crença deles, ela tinha um efeito que para poder gerar a fertilidade, que melhorava na fertilidade. Aí, então, Leia fala assim, então, já que eu te dou as mandrágoras do meu filho, então o Jacó, ele ficará comigo esta noite. E então, olha aí onde chega a cena, chega a negociar o marido. No caso de Jacó, entre Raquel e Leia, ele foi negociado, foi comprado, alugado por Leia. E Deus então faz com que Leia naquela noite gera filho, e gera filho para Jacó. Mas Deus se lembra então de Raquel, e agora Raquel, ela vem a gerar José. E aí gera todos os problemas ali de ciúme dentro da casa agora com os filhos, como é tratado na lição. Mas temos ainda outros casos. Nós vemos o caso de Sara, que ela cedeu a Agar para Abrão, e quando Agar gerou,
aí o que acontece? Sara ficou com ciúme de Agar. O caso de Ana e Penina. Ana tinha o amor de Eucana, mas Penina gerava filho. É a mesma situação entre Raquel e Leia. Só que nós vamos ver que Ana era uma mulher que foi buscar a Deus. Ela lutou com Deus, ela orou a Deus. Porém, ela tinha o amor do marido, mas não gerava. Penina não tinha o amor do marido, mas gerava. E Deus, então, aí nós vemos situações, e por esta causa, nós vamos ver que Penina, por conta do ciúme que ela tinha de Raquel, ou melhor, de Ana, ela humilhava Ana, ela provocava Ana, ela irritava Ana, até que Ana entra na presença de Deus, derrama a sua alma aos pés do Senhor, e o Senhor então permite que ela venha gerar filho, e nasce então Samuel. Isso a gente mostra nessas questões familiares, que pode acontecer. Mas o ciúme, ele é um destruidor de relacionamentos. O ciúme é um destruidor de relacionamentos. É um destruidor de comunhão. É um destruidor de paz. Ele é ali o gatilho para uma guerra com consequências imprevisíveis, que pode gerar as maiores perdas. Então o ciúme, ele é destrutivo. Não existe um relacionamento saudável, não existe um relacionamento sadio, onde uma das partes ou ambas as partes são ciumentas. Às vezes, esse ciúme pode estar tanto no homem quanto na mulher. Mas o que é que gera o ciúme? Primeiramente nós vamos ver, a Bíblia vai dizer que o ciúme é obra da carne. Lá em Gálatas, no capítulo 5, e lá no versículo 21, nós vamos ver lá em Gálatas que as obras da carne, elas são manifestas. No versículo 19 de Atos, capítulo 5, versículo 19, vai dizer o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Essas emulações aqui é uma referência ao ciúme. Na outra versão atualizada nós vamos ver a expressão ciúme ao invés de emulações. É o ciúme destrutivo. É o que gera confusão, é o que gera contenda, é o que gera disputa, é o que destrói. E no versículo 21 fecha, né? Que ele vai produzir então a inveja, aí vem homicídio, vem bebedice, vem glutonaria, vem coisas semelhantes a essa, que aí já não é um texto, né, de expressões taxativas, mas exemplificativas. Mas o que chama a atenção é que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uma pessoa que é ciumenta ao extremo, ela perde a sua salvação. Isto que é grave, porque ela migra para o lado espiritual. Aí abre uma porta para o inimigo das nossas almas entrar e começa a colocar coisas que não existem, que jamais existiu, começa a colocar na mente do ciumento. O ciumento pensa, ele projeta, ele idealiza algo que está na sua mente como se fosse verdadeiro, como se fosse absoluto. E por conta desse descompasso, influenciado por Satanás, é que ele age, ele vai para a inveja, e da inveja vai para o ódio, e do ódio então acontece todas as coisas, separa-se, há divórcios, há destruição do casamento, destruição da família, os filhos se perdem, e além das agressões e além dos homicídios que acontece nesse caso. Porém, se nós falarmos, mas pastor, qual é a solução então para esta causa? A solução está quando o apóstolo Paulo, ele vai escrever acerca da caridade, acerca do amor, lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, nós vamos ver ele falando a respeito do amor. Ele começa falando assim, no versículo 4:
No versículo 4, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então o amor, ele é benigno. O amor não trata com leviandade, porque o ciúme leva a pessoa a agir com leviandade. Se faz aquela pessoa sóbria, ela se torna uma pessoa leviana e começa a fazer coisas, a falar e fazer coisas estranhas, estúpidas, que gera a separação, que gera a contenda, que gera ele fere o sentimento da pessoa amada, principalmente quando a pessoa não deve. Aí nós vamos adiante. Não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não trata, não suspeita mal, que o ciúme leva à suspeição errada. Não folga na injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Aí ele vai dizer, mas havendo, profecia vai falar dos outros dons espirituais, que havendo esses dons, eles passam, mas o amor permanece. Então a resposta, a solução para a questão do ciúme é o amor. Ciúme não é a pessoa que ama demais, é a pessoa que não tem amor. Ela é insegura, ela tem o complexo de inferioridade, ela se julga inferior às demais pessoas, e por ela ter esse complexo de inferioridade, então ela age como uma autodefesa do seu ego, demonstrando aquela possessão, aquela possessividade que é prejudicial e destrutiva. Então não se confunde, a pessoa ciumenta é porque ela ama. Não, é justamente a falta de amor é que leva a pessoa a agir desta maneira. Então o amor divino, o amor agape, é o amor de Deus. É este amor genuíno que supera todas as coisas. É este amor, o amor storage, que é o amor conjugal entre marido e mulher. A pessoa que possui este amor storage, ela não age com ciúme. Somente aquela que possui o amor eros, que é o amor carnal, a atração física, somente essas pessoas que só têm isto, essas pessoas são as ciumentas, são as pessoas que destroem os relacionamentos, que poderia ser uma bênção, acaba por não ser, justamente por esta falta de prudência, de sabedoria. Então, essa lição é por demais importante para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor proteja a sua casa, a sua vida, a sua família, e que o Senhor guarde debaixo do seu sangue precioso a sua vida, a sua mente, o seu coração e a sua alma, para que não seja influenciado, não seja alvejado por esta seta maligna chamada ciúme. Que Deus nos guarde, que Deus proteja a nossa casa, a nossa família, debaixo das suas asas. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.